de Ciência e Tecnologia. A gente vai estar às ordens, tá, ministro? Muito obrigado, é uma honra estar participando dessa audiência com o senhor. Muito obrigado, deputado doutor Frederico. Com a palavra, o ministro, para responder e também para fazer as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de começar agradecendo, né, já que aparentemente essa é a última parte, né, que para mim é uma satisfação realmente estar aqui. Eu comecei agradecendo pelo convite, eu espero que eu tenha outro convite também para falar sobre o Ministério, falar sobre a nova estrutura do Ministério, os programas que a gente tem e como que isso pode auxiliar, né, de novo, produzir conhecimento para o país, produzir riquezas para o país através de ciência e tecnologia, novas empresas, novos produtos e serviços e base tecnológica, e ajudar na qualidade de vida das pessoas. Então, eu espero que eu tenha a chance de voltar aqui, né, ter um convite para a gente falar sobre isso também, né, e aí, naquela ocasião, eu vou falar mais sobre orçamento, né, para ver se a gente se consegue mais ajuda aí, né, porque ciência e tecnologia, de novo, é essencial, estratégico para o desenvolvimento do país. Todos os países que entraram em crise, países desenvolvidos, entram em crise, eles aplicam mais, investem mais, que é o que dá mais retorno de investimento e mais rápido para o país. E nós somos a ferramenta, vamos dizer assim, para saúde, aliás, né, eu tenho até uma coisa interessante, só que eu vi aqui sobre saúde, né, que na primeira renovação, né, na relocação, melhor, né, lá no próprio, em Alcântara, teve uma redução da mortalidade infantil, isso é importante ressaltar. Eu tenho família no meio do Nordeste, lá, na parte mais do semiárido ali. Você vê que tudo poderia ser melhor se a gente tivesse mais água, mais energia, internet, saúde, melhora a saúde. Estou falando que o senhor é médico, então entende bem quanto que a tecnologia pode ajudar, né, nesse sentido. Mas eu gostaria de começar a responder, então, as questões do deputado Ivan Valente, né? Obrigado pelo comentário inicial, né? O que eu vou falar aqui? Isso, eu gosto de conversar. Primeiro, eu gosto de debater, aprender, que muita coisa a gente aprende nessas conversas. E é importante, eu acredito muito nessas discussões, né, como que a gente pode crescer através de ideias novas e tudo mais, né? Então, eu gosto disso. E lógico que eu gosto de ciência e tecnologia, né, senão não estava aqui, então é um assunto que eu gosto muito, né? Começando sobre a agência Marcos Pontes, né, lá de turismo. A agência ela trata do seguinte, ela trata de turismo radical, então tem mergulho com tubarão, mergulho em grande profundidade com sino de mergulho, voos em aeronaves de caça, né, voos de suborbital, voos de microgravidade, né, tudo isso acontece em vários países, né? Infelizmente nada acontece aqui no Brasil com relação a essas coisas, né, lá da agência. E a gente tem o contrato com a Virgin Galactic, né, que ela tem um spaceport que fica no Novo México, né, e é de lá que são os voos e tudo. Então, infelizmente, eles não têm interesse de vir ao Brasil. Até convidei para ver se funcionaria de utilizar aqui toda essa possibilidade de Alcântara também, ou do litoral, né, que ali não precisa, exatamente para a Virgin, não precisa de um não é um foguete, né? Então, haveria a possibilidade de se utilizar em várias áreas aqui no Brasil, mas eles já têm um spaceport, não existe isso. Então, tecnicamente, não existe nenhum tipo de conflito, não tem nenhuma aplicação aqui no Brasil, isso aí. Mas, se eles viessem para cá, eu ia, de bom grado, logicamente, sair da empresa, porque é mais importante o desenvolvimento do país do que a minha participação em qualquer tipo de coisa como essa. Sobre o nosso competidor, vamos dizer assim, né, lá na Guiana, o seu lançamento em Curru, ali, se eu fosse, como eu falei no começo, se eu fosse o gerente, se eu tomasse conta lá de Curru, eu ia ficar preocupado com Alcântara, ou de qualquer centro aqui, porque vai ser uma competição para eles. Só para ter isso em mente, assim, né? Mas eles têm lá, isso é importante também trazer isso, assim como o Kennedy Space Center um integrador que traz desenvolvimento para toda a área ali de Titusville, Cabo Canaveral. Até vou renovar aqui o convite para os deputados que quiserem conhecer o Kennedy Space Center e ver o futuro, o que a gente está visualizando para o futuro, né, como eles têm lá, que é muito bom isso aí. E em Curru, né, são 5.000 empregos, aproximadamente, né, informado aqui pela Agência Espacial, aproximadamente 5.000 empregos diretos, né,
e fora os indiretos, né? A gente falando de hotéis, de outras questões de suporte ali para o centro, que isso é muito importante. O Kennedy Space Center também, antigamente eram 8.000 funcionários, e tinha da NASA e tinha de empresas terceirizadas, movimentou aquela área em torno ali completa, de Titusville, Cocoa Beach, Cocoa Village, aquilo modificou completamente. É isso que a gente quer, sabe, trazer esse tipo de desenvolvimento. Então, o Kourou serve como um exemplo, embora seja nosso competidor, né, eles não vão gostar muito da gente começar a subir, mas isso é importante, um problema para preocupar com o nosso país. E, como eles, nós temos o controle completo do centro. Em qualquer momento, de qualquer forma, independente disso, independente de qualquer coisa, a gente tem o controle completo do centro de lançamento, do centro espacial, né, de Alcântara, sob controle brasileiro, de todas as áreas. E eu lembrei agora que eu esqueci de responder uma questão que foi colocada pela deputada sobre a área física, quando eles falam dessa questão de perpétua, né, sobre o deputado perpétua, sobre a área física com relação a essas áreas restritas. Não é uma área grande, a gente está falando de uma sala. Né? Aliás, eu espero ter várias dessas salas restritas, porque para a gente fazer a montagem de satélites, os testes dos satélites, a gente tem que ter essas áreas controladas e áreas restritas. Então, são áreas pequenas. São salas, por exemplo, né, onde são controladas. Inclusive, tem que ser controlado em algumas delas a particular. Né? São áreas limpas. Se for um avião, é uma área do pátio ali. Então, não estamos falando de área enorme. Área restrita, pequena, uma sala. Com relação à questão de acidentes, né? 30 anos, né? Essa é uma das coisas outra área que eu sou apaixonado, é como melhorar a segurança operacional, né? 30 anos fazendo investigação e prevenção de acidentes. O que acontece é que, quando você tem um acidente, caem os destroços, no meio dos destroços tem partes que são de propriedade intelectual. Então, e elas não são destruídas completamente. Então, na ocorrência de um acidente, o que está previsto, inclusive no item 7, aqui na página 40, é que o país, as nossas equipes de socorro, as nossas equipes de resgate, etc., têm acesso completo. Mas o que a gente faz, e lógico que vai ter o apoio de quem tem a propriedade intelectual. Vamos supor que ali era um foguete japonês levando um satélite português que tem uma peça de uma empresa americana. Então, os representantes desses diversos setores, eles vão estar lá auxiliando também as nossas equipes de resgate, né? E eles têm aqui também, né, nós controlamos isso aqui, eles nos ajudam a resgatar. Mas o que a gente faz primeiro, em qualquer acidente, a primeira coisa que a gente faz, a gente protege a área, para não ter, as pessoas, de forma geral, não ter acesso. Eu lembro que eu investiguei um acidente uma vez, de um avião do 3º do 10º, que caiu ali perto do Rio Novo do Sul, né, no Espírito Santo, do lado da BR-101. Quando eu cheguei com o helicóptero, os destroços no chão, o piloto ejetou, se salvou, tudo, mas os destroços ficaram ali. As pessoas estão parando os carros na BR-101 e começaram a vir e pegar souvenir dos destroços. Sem saber que no meio podia ter resto de cadeira ejetável, explosivo, né, da outra cadeira ejetável, material que pode ser tóxico, e as pessoas mexendo. Então, a primeira coisa é proteger, para proteger as pessoas do entorno. Essa proteção também serve, no caso de propriedade intelectual, no caso de satélites, etc., para proteger aquela parte de tecnologia. Eu fiz um exemplo, tipo uma metáfora, mas só para recordar, mais ou menos o seguinte: imagina que a gente está num certo país e, de repente, nós somos assaltados e alguém rouba a nossa bolsa com um laptop, com documentos pessoais, uma série de coisas que não são confidenciais, vamos dizer assim. E a polícia recupera essas partes, vamos dizer assim. Quando a polícia traz aquilo lá, o ideal, até a gente chegar na delegacia, é que a polícia guarde aquilo numa sala restrita, para que ninguém fique fuçando as nossas coisas, abrindo o nosso laptop e descobrir, sei lá, qualquer coisa. Então, nem a polícia, nem fica aberto ao público, logicamente, o pessoal não levar partes ou olhar os nossos documentos, os nossos itens pessoais. Então, a mesma coisa, basicamente é isso. Então, ter o tratamento igual das áreas restritas para montagem e tudo. E é importante ressaltar, de novo, que nessas áreas restritas e controladas, embora a gente tenha uma lista de um país ou de outro que está utilizando a área restrita de pessoas credenciadas, é o Brasil, em última instância, que define se aceita ou não aquelas pessoas para terem acesso à área credenciada. E nós temos acesso, nossas equipes de serviço, equipes de trabalho ali dentro, nós temos o acesso, logicamente. E outra coisa que foi modificada também do anterior é a questão de nós temos que verificar, aliás, não é nem direito, é obrigação nossa de verificar tudo que entra no país.
cada coisa que entra no país tem que ser verificado pelas autoridades brasileiras. Então, não existe o caso de trazerem para cá algum tipo de componente ou algum tipo de armamento, qualquer coisa que não é permitido e passar sem nós vermos. Então, a gente tem que ver tudo. E não é permitido trazer, pelo MTCR mesmo, a exportação de armas para cá. O MTCR proíbe isso. Então, ele não pode trazer, nenhum país pode trazer arma para cá, nada disso. Né? Então, é importante essa parte. Então, não pode ser utilizado o centro para uso militar, exceto pelo próprio Brasil, né, se a gente decidir. Um ponto importante que o senhor falou também com relação à parte cultural, eu diria até a parte histórica também, da preservação da parte histórica, preservação da cultura, a gente trabalhar junto naquela fase 2 ali, naquele plano de desenvolvimento, tem que incluir isso, né, com os grupos que a gente vai formar lá. E esse grupo não pode ficar só na parte de implementação e depois esquecer e relaxar. Tem que ficar no período inteiro, né, da operação do centro, porque tudo pode ser otimizado. Com relação às perguntas do deputado Ted Conte, né, com relação à proteção da tecnologia, como é que isso é feito? É feito assim, eu tenho lá foguetes de empresas de vários países, vamos supor, eu tenho lá no meu portfólio foguetes de empresas do Japão, da Itália, da Alemanha, dos próprios Estados Unidos, pode ser a Vector lá lançando, por exemplo. Eu tenho várias empresas que estão no meu portfólio. Aí chega o meu cliente, pode ser da África do Sul, ou do México, ou de Portugal, fala assim, eu quero lançar um satélite aí. Então, a gente vai escolher qual o lançador apropriado. Então, a gente tem a propriedade vamos dizer assim, a tecnologia do lançador, tecnologia do satélite, vamos supor que naquele satélite tem uma parte americana. Se não tiver parte americana, isso aqui não é aplicável. Nada disso é aplicável. A gente decide como lança, como proteger, por conta nossa, de acordo com isso. Cada lançamento desse, cada contrato desse, é feito um plano específico de proteção de tecnologia para aquele contrato. Então, tudo vai ser sentado, acordado, negociado, quem entra, quem pode entrar, é isso. Então, tudo vai ser acordado. Então, embora exista isso, tem um plano embaixo dele que especifica os detalhes. E essa proteção de tecnologia é basicamente você ter uma área, vamos supor, uma sala como essa, onde você possa trazer o equipamento, né? Lembrando que ele vai ter que ser inspecionado para entrar no Brasil, mas ele vai chegar lá, e essa área é controlada, só pessoas credenciadas, que o Brasil autorize também, vão apresentar a lista, e aí cada um desses o Brasil vai ter que autorizar ou não, e discutir sobre isso, e aí dentro dessa sala é montado o satélite, é testado o satélite, e vai estar lá o pessoal vigiando câmeras e assim por diante, entrada restrita, aquela coisa toda, para não expor aquela tecnologia. Montou essa tecnologia no foguete, ela está lá no foguete, vai ter que ser, de novo, verificado. Se tiver uma espera, vai ter que ficar sendo verificado o tempo todo lá para ninguém ter acesso ilegal, vamos dizer assim, não autorizado ao foguete. Mesmo porque não aí passa a ser não só a segurança de proteção de tecnologia, mas segurança do lançamento em si, né? Então, as pessoas vão ficar longe daquele foguete, tem que ter toda essa parte de segurança. O foguete foi lançado, ok, aquela sala vai ser utilizada agora, pode ser por um lançador da Itália com um satélite da África do Sul, sei lá, e outra tecnologia, entendeu? Então, as coisas vão sendo feitas dessa forma. O que os Estados Unidos, ou os outros países, que a gente fizer acordo semelhante, né, a gente vai ter que fazer com outros países. Os Estados Unidos tem 80% dos foguetes e satélites têm peças americanas, mas tem os outros 20% que a gente tem que buscar para aumentar o nosso portfólio. Então, o que os Estados Unidos ou esses países ganham com esse acordo? O que eles ganham é simples. A empresa americana que tem uma peça instalada num satélite que nós vamos lançar, vai ganhar dinheiro vendendo essa peça para o satélite. Então, indiretamente, as empresas ganham também. Então, a empresa americana ganha, a empresa de satélite, pela aplicação do satélite, ganha, nós ganhamos, a comunidade ganha. Então, é um acordo daqueles que ganha-ganha, realmente, isso é importante. Uso militar, só nosso. Então, o Brasil pode usar, a base, afinal de contas, é do Comando Aeronáutica, é uma base nossa. A gente pode usar a parte militar, outros países não. Isso aqui é parte comercial, é para empresas, é a parte civil, aplicação civil. Com relação ao acompanhamento, né, de tudo isso, é feito, acompanhamento operacional, é feito por nós, né, pelo Brasil, pelo Ministério, pelo Comando Aeronáutica, pela Agência Espacial Brasileira. Então, todo esse acompanhamento das operações sempre feito pelo Brasil. Perguntas ou comentários aqui com relação ao deputado Felício Laterça, né? Acho que ele já foi, né? Mas
realmente a ciência e tecnologia tem que ser utilizada para a qualidade de vida das pessoas. É isso que eu tenho pregado e falado tantas vezes. Eu acho que exatamente por isso não ter sido pregado muitas vezes anteriormente, é que a gente foi perdendo prestígio e perdendo orçamento no Ministério. Então, a ciência e tecnologia tem que ser utilizada para o bem das pessoas, né? 100% com relação a isso. E com relação à pergunta do deputado Frederico, né? Realmente a base está lá parada, esse tempo todo que nem um elefante branco, a gente precisa colocar para funcionar, e vai ser agora. Eu só preciso realmente que a gente passe aquela fase 1, ou seja, a aprovação desse acordo de salvaguardas, que é um documento simples, que ele simplesmente diz que os Estados Unidos permitem que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer nacionalidades que contenham qualquer componente americano, e, em troca dessa autorização, a gente promete proteger a tecnologia americana. Aprovado esse acordo no Congresso, a gente vai ter a discussão toda lá com os grupos no Maranhão, e aí a gente vai poder prosseguir. Se não for aprovado, o projeto morre por ali e o Brasil perde. Então, o que eu peço é justamente isso, né, para a gente pensar no Brasil e ajudar aquelas comunidades lá, através da ciência e tecnologia. Obrigado a todos, obrigado pela paciência aí do tempo todo. Obrigado. Agradeço aqui a presença do ministro Marco Pontes.